Vamos à palavra de Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Amém. Pai, fala-nos ao coração nesta noite, queremos ouvir Tua voz. Que nada venha roubar, meu Deus, a unção, a direção e a palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Eu entrego diante de Ti todos que estão aqui e os que nos acompanham pelas redes sociais, que o Teu Espírito fale ao coração. Assim eu oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Já faziam 5 anos que o apóstolo Paulo havia passado por essa região da Galácia e da Frígia. Foi ali na Galácia que ele abriu a igreja dos Gálatas, que tem uma carta, inclusive. Essa igreja amava muito o apóstolo Paulo, e se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai encontrar o amor que desta igreja por Paulo era tão grande, que estes irmãos, Paulo diz a respeito deles, que ele tinha certeza de que, se fosse possível, estes irmãos arrancariam os próprios olhos para dar ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enfrentava algumas dificuldades na sua visão, não sei se em consequência da revelação que ele teve no caminho de Damasco, que uma luz forte deixou ele cego, caído no chão, e recuperou a visão, mas a gente sabe que Paulo tinha uma dificuldade, e foi em dificuldade que ele abriu essa igreja, e essa igreja amava muito ele. Que amor lindo! Eu sei que vocês me amam, mas eu não encontrei ninguém aqui disposto a dar os olhos por mim. Pastor, eu arranco os meus olhos e dou os meus olhos se isso for ajudar o Senhor em alguma coisa. E Paulo e seus amigos então estão nesta viagem missionária visitando as igrejas, mas quando eles tentam entrar na Ásia, eles são impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz não, não e não. Ali na Turquia, que é esta região, a Turquia é separada da Europa por um estreito chamado Estreito de Bósforo, que é um braço do mar que rasga a Turquia. A oeste fica a Europa e ao leste fica a Ásia. Na Ásia é que estão aquelas 7 igrejas do Apocalipse, a saber, a igreja de Éfeso, Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a quem João escreve as cartas do Apocalipse, porque Jesus mandou que João escrevesse 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Mas Paulo quis pregar na Ásia e o Espírito Santo não deixou. Paulo tentou ir para Mísia, na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Fechou as portas se fecharam literalmente para Paulo ir para lá. E a pergunta para mim aqui na noite de hoje, junto com vocês, por que é que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar lá? Por que é que o Espírito de Jesus não deixou que eles fossem para Mísia e para Bitínia? Como é que eles entenderam? Como é que foi isso? Será que houve um levante lá na Ásia e disseram, não vem não, Paulo, se você vier aqui a gente mata você? E aí ele entendeu, não, Jesus não quer que eu vá pregar lá, então vamos pregar para outro lugar. Será que o povo estava em festa na Ásia? E alguém mandou um recado, Paulo, não é bom vir aqui agora não, eu acho que Jesus não quer você aqui agora, o Espírito Santo não quer você aqui, vá para outro lugar. Será que houve uma proibição das autoridades lá da Ásia e os irmãos de lá não conseguiram um alvará de funcionamento da igreja para a pregação do culto? O bombeiro da Ásia disse assim, não pode fazer reunião aqui não, a gente não dá alvará de funcionamento para vocês aqui não, está proibido. Não sabemos. Se a gente vai para um lado mais pentecostal, será que Paulo estava numa reunião de oração, Senhor, será que eu vou para a Ásia? E levantou alguém, assim diz o Senhor, não quero que você vá para a Ásia pregar o evangelho lá. Não sei, pode ter sido. A Bíblia não diz, só diz que eles foram impedidos. O Espírito Santo diz, não vai, e ponto.
Porta fechada. Porta fechada. Então, em cima disso é que eu quero, junto com você, discorrer quais foram os acontecimentos, ou como Paulo encarou isso, como é que ele teve certeza. Será que eles foram comprar passagem? Paulo disse assim: ô Lucas, vai comprar passagem para a gente ir para a Ásia, veja lá que hora que saiu o navio. E o Lucas foi lá, que era um companheiro de viagem de Paulo, e disse: tem passagem para a Ásia? Nós queremos atravessar o Estreito de Bósforo. E o cara disse assim: rapaz, deixa eu ver aqui. Não tem mais lugar no navio não. E para amanhã? Se amanhã, aí tem uma caravana que está indo para lá, não tem também. Depois de amanhã, tem algum horário? Também não tem, porque depois de amanhã o barco vai fazer uma reforma. Mas e na semana que vem? Semana que vem o piloto tira férias. E aí ele falou assim: Deus não quer que a gente vá, Paulo, não tem jeito. Nós tentamos de tudo, não tem jeito. Ou talvez até compraram a passagem, chegaram no porto e disse: agora nós vamos. Aí deu uma neblina, uma cerração, um vendaval e viagem cancelada. Vamos devolver o dinheiro para todo mundo. Ou talvez Paulo tenha tido um sonho. A gente tem que ficar imaginando como é que o Espírito Santo diz: não vai, a porta está fechada. E aí ele tenta uma outra coisa, e mais uma vez, uma atrás da outra. O Espírito de Jesus: não vai, não vai. Como é que sabe? Surge essa pergunta. E dessa pergunta vem uma outra: como é que eu sei quando eu quero fazer alguma coisa e eu encontro um obstáculo? Como é que eu sei se este obstáculo é alguma coisa para eu me esforçar mais para passar por ele, ou se eu encontro um obstáculo e eu digo assim: não vou tentar mais porque Deus não quer? E eu sei que tem várias pessoas aqui nesse dilema. Por exemplo, você diz assim: eu ia fazer a prova do Enem, mas aí o horário de verão mudou e eu cheguei lá atrasado e não entrei e não consegui fazer a prova. O Espírito Santo não queria que eu fizesse aquela prova. Ele fechou as portas para mim. Quem aqui já fez um teste que não passou no teste? Fez um teste para alguma coisa que você queria muito e não passou? Exame da ordem dos advogados, fez um teste, carteira de motorista, diz que todo mundo reprova na primeira, não é? Você foi, fez, aí você fala assim: fui fazer o exame, pastor, não passei, porque o Espírito de Jesus não queria que eu tirasse carteira de motorista. Eu fui impedido pelo Espírito Santo de tirar a carteira de motorista. Como é que eu sei que foi o Espírito Santo que impediu? E como é que eu sei que o Espírito Santo está dizendo assim: não, você vai estudar um pouquinho mais, vai melhorar mais, vai estudar, vai se tornar melhor, vai aperfeiçoar, e aí você vai passar. E então, se é um obstáculo, quando é que eu devo entender que eu devo me esforçar para transpô-lo? E quando é que eu devo entender que Deus está dizendo: não, não, isso não é para você, isso não é para a sua vida? Pastor, eu estou lutando pelo meu casamento e está acontecendo um problema do meu casamento. Surgiu uma barreira, surgiu um obstáculo. Como é que eu entendo que eu devo lutar por esse negócio? Ou então um namorado. Como é que o senhor acha que eu devo lutar? Deus está dizendo não para mim, ou está dizendo para eu me esforçar um pouco mais? Porque a gente não pode espiritualizar tudo. Por exemplo, ontem eu estava em Maringá, acordei cedo e fui para o aeroporto. Falei assim: poxa, dessa vez vou chegar em casa cedo. 1h da tarde eu estou em Aracaju. Vou sair às 9h30 mais ou menos. Mantei no hotel, tomei café às 7 da manhã, peguei um táxi, fui para o aeroporto. E aí uma neblina tomou conta, de uma hora para outra assim, sabe? Uma neblina, aquela cerração, que a gente não vê isso aqui no Nordeste, essa é coisa do Sul. Eu até filmei. Falei: nossa. Cheguei no aeroporto, esperei, fui para a sala de embarque, estou lá, tranquilo. De repente, voo cancelado. Falei: brincadeira. E eu sei que lá não tem muitos voos para ir para São Paulo. São Paulo tem vários para cá, mas de lá para São Paulo. E nessa hora, o que você faz? Assim,
Espírito de Jesus não queria que eu entrasse nesse avião, porque ia acontecer alguma coisa. Então ele mandou essa neblina, e então o Espírito não me deixou, que ele deixou que ele veio embarcar. Ou então eu posso olhar e dizer assim: não tem nada a ver, nada a ver. Foi nem o Espírito Santo e nem o diabo. O diabo não quer que eu chegue em Aracaju, porque eu vou participar de uma reunião, vou pregar lá, e ele está me impedindo. Então eu vou dar um jeito, sabe? A vida da gente é assim, a gente fica nessa... Como é? Como é que a gente faz? Como é que Paulo sabia? Como é que eu sei que Deus fechou a porta? Como é que eu sei que Deus não quer que eu vá, ou que Deus quer que eu vá? Porque vamos concordar numa coisa: tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus tem esse poder de abrir portas e de fechar portas. Lá no Velho Testamento, em Isaías 22, versículo 22, diz a respeito do rei Eliaquim, ele diz: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Se a gente vai para o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, o próprio Senhor Jesus diz ao anjo da igreja de Filadélfia, diz assim: estas são as palavras daquele que tem a chave de Davi, que ninguém pode fechar o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa chave de Davi é poderosa, viu? Essa chave do rei é como se eu fechei, ninguém abre, e o que eu abro, ninguém fecha. Então Deus tem esse poder. Mas como é que eu sei? Uma coisa é certa: Paulo entendeu que não era para ele ir para a Ásia, por isso foi escrito. Ele soube distinguir do que era um obstáculo para ele transpor, ou que ele deveria insistir, ou uma coisa que ele falou assim: não, Deus não quer, então eu não vou insistir numa coisa que Deus não quer, porque insistir numa coisa que Deus não quer não é bom, não vai ser bom para mim. Como se Deus falasse assim para mim: Marcos, você está nesse caminho e vão surgir obstáculos neste caminho, mas eu quero saber se você vai permanecer firme. Esse obstáculo é para provar você, como aconteceu no meio do povo de Israel. Porque existem portas que se fecham, que são provações na minha vida, para eu ser provado. A porta fechou para ver se eu vou ser insistente, se eu vou ser guerreiro, se eu vou lutar. Então existem portas que se fecham, que são verdadeiras provações. Há, por exemplo, na Bíblia, a história do povo de Israel, quando saiu do Egito, e eles estão sob mão forte de Moisés, indo conquistar a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que Deus segurou esse povo, fechou as portas de Canaã para eles não entrarem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz que Deus fechou as portas e conduziu aquele povo para o caminho do deserto. Com que finalidade? Com a finalidade de humilhar o povo de Israel, com a finalidade de conhecer a intenção do coração do povo de Israel, se eles iriam obedecer de verdade os mandamentos do Senhor ou não. Então, quando você tem pela sua frente uma porta fechada, pode ser que Deus esteja provando você, se você vai continuar dizendo: Senhor, essa porta se fechou, mas eu continuo acreditando, eu vou continuar orando, eu estou passando por essa provação, e eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, porque Tiago, inclusive, do Novo Testamento, ele escreve: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês estarem passando por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa nenhuma. Então a porta fechou. Por que a porta fechou? Para que eu amadureça, para que eu me force, para que eu lute, para que eu levante mais cedo, para que eu estude um pouco mais, que eu me humilhe um pouco mais. A porta fechou, e a porta é um obstáculo no meu caminho. É como uma montanha, tem uma montanha no meu caminho e eu tenho que conquistar essa montanha. Tem um obstáculo no meu caminho, mas eu preciso vencer esse obstáculo, porque na vida, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu vou encontrar muitas provações no meu caminho.
caminho para tentar me tirar daquele foco, porque eu coloco um alvo, eu digo assim, eu tenho um sonho, eu quero lutar por este sonho. Pode ter certeza que no caminho da realização deste sonho vão surgir muitas portas fechadas, que eu vou ter que lutar por ela, que eu vou ter que olhar para os obstáculos e dizer assim, eu vou transpor em nome do Senhor Jesus, eu vou firme, estas portas estão fechadas, são obstáculos, então eu vou colocar a minha fé em ação, eu vou entrar em oração, eu vou buscar a Deus, eu vou pedir para que irmãos orem comigo, para que o quadro mude, a situação mude, e eu vou vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a porta vai ser aberta. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. E Deus vai ver que eu não sou um desanimado, que eu não sou um covarde, que diante do primeiro desafio eu desisti. Não, eu vou lutar, eu vou vencer. Então como é que eu venço? Aí entra o quê? A fé. A minha fé, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança. Mas só que a nossa fé, ela precisa vir acompanhada de autoestima. E deixa eu falar um pouquinho sobre autoestima. Eu não estou falando de autoestima do nariz empinado. Eu não estou falando de autoestima do arrogante. Eu não estou falando de autoestima no sentido de ser o narcisista que se vê como bambambam. Não. Eu estou falando de uma autoestima que faz você olhar e dizer assim, é verdade, a situação é difícil, mas a Bíblia Sagrada diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia Sagrada diz que Deus me dotou de inteligência e de sabedoria, e Ele me diz assim, avante, vá em frente, lute. Então eu sou este filho de Deus, dotado de inteligência, de capacidade, e eu vou lutar. Então nós precisamos que a nossa fé e a nossa confiança seja carregada de autoestima. Porque a gente, vamos dizer a verdade, tem muitos crentes, e uma coisa que ensina é que o crente tem que ser meia sola, meia boca, né? Porque a gente se apega muito àquele texto de Paulo aos Coríntios, que diz assim, Deus escolheu as coisas loucas que não são, e aí então parece que quanto mais você é um perebinha, você é um nada, aí sim, né? Que ela não é nada, aí Deus vai exaltar. Não, peraí, a gente precisa de um pouco de autoestima também, peraí. O apóstolo Paulo era um poliglota, o apóstolo Paulo era estudado aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo, né, tinha o Pedro que era pescador, mas tinha um Paulo. Quando o Senhor quis que o evangelho expandisse por toda aquela região, ele foi chamar Paulo. Então você também tem que ter na sua fé esta autoestima de nesta semana, quando uma porta estiver fechada, você orar e você dizer assim, é uma provação que está querendo me impedir, mas eu vou olhar com a certeza de que Deus vai me dar a vitória. E você diz assim, pastor, como é que eu sei disso? Ora, porque a palavra de Deus me diz que ainda que eu tenha que andar por um vale de sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque o Senhor está comigo, e eu não vou desistir diante de um problema, eu vou continuar firme. Isso é aquela coisa de olhar e dizer assim, eu sou um abençoado. E aí, irmão, como é que é? Você vê, né, irmão, eu estou sofrendo. Como é que vai, irmão? Eu estou firme com Jesus, tenho tido uma vida abençoada, estou trabalhando, estou com saúde, estou com umas doenças aí, mas o Senhor é meu pastor. Olha, olha uma coisa para você, essa semana vai ser melhor do que a semana passada, esse mês, sabe por quê? Porque eu sou o cara, porque eu vou vencer. Nós precisamos disso, dessa autoestima, de dizer assim, eu ando do lado do Todo-Poderoso, o meu Pai é o Senhor dos céus e da terra, por mim Ele morreu na cruz do Calvário, por mim Ele ressuscitou, Ele me chama de filho, e a palavra de Deus diz que Ele pode me dar todas as coisas, Ele é meu bom pastor, Ele é um Senhor que está do meu lado, 1000 cai do meu lado, 1000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque o Senhor está comigo, eu vou vencer, eu não sou um coitadinho, é essa autoestima, até um certo narcisismo do lado bom, de você dizer, eu sou bonito. Minha mãe disse que eu sou bonito. Para de achar que você é feio. Sabe o Davi, lembra do Davi? Davi era um menino pequeno, bonito, loiro, ruivo, a Bíblia diz que ele é ruivo de boa aparência. Não era aquele corpo atlético, mas ele chegou na batalha, e os irmãos dele olharam e falaram assim, mas lá vem esse baixinho metido, baixinho ousado. Não é assim?
Ele chegou lá e falou assim: o que esse gigante está falando grosso aí? Cala a boca, Davi. Não, eu não aguento não. Esse cara está mexendo com o Deus de Israel. Esse cara está afrontando o exército do Deus vivo. Mas ninguém vai fazer nada não. Ele disse: não, ninguém quer lutar. Ele já está chamando um para lutar com ele, mas ninguém tem coragem. Nem o rei está com coragem. Ele disse: pois eu luto. Essa é a autoestima que eu estou falando da fé. Eu luto com ele porque eu já lutei com um urso que era do tamanho dele e eu venci. Eu lutei com um leão e eu venci. Agora, já imaginou se o Davi tivesse corrido do urso? Se ele tivesse corrido do leão, ele ia correr do gigante também. Mas quando apareceu o leão, ele lutou. Quando apareceu o urso, ele lutou. E ele foi ganhando força. Ele foi dizendo: é possível, eu acredito. Você vai virando um super-herói. E as pessoas não querem que você acredite que tem a força que tem, que tem a capacidade que tem. Mas hoje você veio aqui, tem uma porta fechada, é uma provação. Você se levanta e se agiganta diante dela. Se agiganta e diz assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E se é gigante eu derrubo, se é montanha eu venço. Se é uma porta fechada, ela vai se abrir, porque eu vou bater. Eu vou ficar batendo até ela se abrir, porque eu sei que Deus vai me dar vitória nesse negócio. Deus está comigo e eu vou em frente, em nome de Jesus. Eu não temo. Outra coisa que a nossa fé precisa é de perseverança. Eu tenho que perseverar, porque sabe a pessoa, de manhã ela está assim: não, eu vou começar aquele curso, e no outro dia ele começa o curso, na outra semana ele diz: não gostei, estou parando. Não, salão de beleza está dando dinheiro, cabeleireira. Aí vai, consegue dinheiro, vai lá, aí abre o salão, fica 1 mês, 2 meses, começa a vir a crise. Aí, fazer uma coisa mais ou menos parecida. Eu vou abrir uma oficina mecânica, bem parecida. Dizem que está dando dinheiro, negócio de oficina mecânica, que tem muito carro, pintar o carro, negócio de pneu, trocar pneu e tal. Aí ele consegue o dinheiro, aí ele não persevera. Aquele cara que passa a vida inteira, o que você está fazendo agora? Senão agora eu estou estudando, você é advogado, estou estudando direito, ainda bem que está fazendo direito agora, né? Aí, 4 anos depois, se formou em direito. Não, eu parei no primeiro ano. Eu depois fui fazer agronomia, vi que também não era a minha praia, e não persevera. Tem uma porta fechada, a sua fé precisa ser uma fé perseverante. A perseverança não deixa você desistir. Tem casamento que está precisando de perseverança da esposa, um pouco mais. Porque se você não tiver uma fé perseverante, você desiste dos relacionamentos, você desiste dos filhos, você desiste da igreja. Tem que perseverar. A porta está fechada, é uma provação que eu estou passando. Então eu vou perseverar naquilo que Deus colocou no meu coração, porque a minha fé não me deixa desistir. A minha fé me faz eu encarar a vida, e tudo que ela tem eu vou dizer: eu vou até o fim. Eu não desisto. A Bíblia diz que quando a gente põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Botou a mão no arado, filho, tem que ir até o fim, porque se olhar para trás vai dar erro. Você começou uma caminhada de casamento, pôs a mão no arado, irmão, vai em frente, ara a terra agora. Ara a terra, não desiste não. Então esta minha fé me faz encarar o que a vida traz de difícil, de ruim, e eu vou perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As portas estão fechadas, mas através da minha fé, da minha autoestima e da minha perseverança, eu venço. Terceiro, quando tem um obstáculo, uma porta fechada, que é uma provação, eu preciso ser resiliente. A minha fé tem que me tornar resiliente. O que é resiliência? Resiliência consiste na capacidade de se reinventar. Esse termo resiliência, ele vem da área da construção civil, de que tem uma viga, e essa viga ela pode envergar. Conforme o peso, ela enverga. E quando sai o peso, ela volta ao seu estado original. Como o elástico do dinheiro, que você puxa, você que está acostumado a colocar o elástico assim, 10 mil reais, aí...
É muita borracha, né? É muita resiliência. Aí depois você solta ela, volta ao estado normal. Isso é resiliência. Então a nossa fé tem que nos tornar resiliente. Tipo assim, eu fui aqui, mas essa coisa não deu certo, eu tenho que me reinventar. Eu vou ficar firme até o fim. A minha fé vai me fazer ir em frente. A porta se fechou, mas através da minha fé eu vou ser resiliente, eu vou me reinventar. Eu estou enfrentando um momento difícil, um momento terrível. Eu perdi o marido, eu fiquei viúva. Vai ter que se reinventar, vai ter que continuar a vida. Vai ser agora um homem ou uma mulher que vai cuidar dos filhos. Por uma coisa horrível, seu esposo te abandonou, ou você abandonou o esposo, misericórdia. E você diz, não, eu quero ficar firme, resiliente, eu vou me levantar. E eu vou seguir em frente. Isso aqui não é que uma porta fechou aqui, eu vou desistir da vida, eu vou continuar, eu vou em frente. E nada vai me impedir. Eu estou indo aqui, aparece uma enfermidade, eu vou lutar. Eu vou aprender agora a viver na enfermidade glorificando a Deus, porque eu sou um servo de Deus, mas apareceu uma enfermidade no meu corpo e eu vou ser resiliente. Eu vou aprender agora a louvar e bendizer o Senhor, mesmo estando com esta enfermidade no meu corpo. Eu fui transferido, a empresa fechou, vai me levar para um outro estado. A porta fechou aqui, eu vou ter autoestima, eu vou ser perseverante, eu vou ser resiliente. Eu vou e eu sei que lá onde Deus está me levando, Deus vai me abençoar naquele lugar. Deus vai há uma história nova para ser escrita na minha vida. Eu não vou me desesperar, porque a minha fé diz para mim, você tem potencial, você é uma pessoa amada de Deus, e a sua vida não é jogada ao acaso. Uma porta fechou aqui, outra porta vai abrir ali. Persevere, não joga tudo para cima, não abandona não, fica perseverante, vai em frente, continua. Seja resiliente na sua fé. Diga assim, eu vou me reinventar. Se me der um limão, eu vou transformar esse limão numa limonada gelada e gostosinha. E vou tomar ela assim, e ela vai chegar, que vai ser gostoso. Eu não vou fazer cara feia, eu não vou ficar chupando limão com cara feia. Não, faz limonada dela e diga assim, tem coisa boa vindo da parte de Deus na nossa direção. Eu sou um filho amado de Deus. A porta fechou aqui, mas Deus tem algo para a minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Sabe, isso aqui é gente que está enfrentando provação. Está enfrentando provação. A porta se fechou como uma provação. Uma crise chegou, uma provação. Um abandono, uma porta que fechou, uma provação. Eu vou me reinventar. Eu não vou ficar o resto da minha vida chorando, lambendo as minhas feridas de autocomiseração. Eu vou levantar a cabeça e vou dizer, irmão, um abraço aqui, orem por mim, quando eu puder, mas eu vou em frente. E olha, nós vamos unir as nossas forças, e nós vamos vencer. Eu vou me reinventar. Isso é resiliência. Agora, existem portas fechadas que não são provações, mas a porta se fechou porque ela é uma reprovação. Deus está reprovando esse negócio, por isso Ele fechou a porta. Quer ver na Bíblia? Josué capítulo de número 8, diz que Josué enviou um exército para lutar contra a cidade de Ai, porque eles haviam vencido Jericó facilmente, e agora eles vão lutar contra a cidade de Ai, cidadezinha pequena. E nesta batalha Israel foi derrotado pelos amalequitas. Por quê? Porque havia pecado no meio deles, e Deus reprovou aquela ação militar. E Josué foi chorar diante de Deus, Senhor, por que a porta fechou? Deus diz, porque tem pecado no meio do povo. Se uma porta se fecha porque tem pecado dentro do seu casamento, Deus está reprovando esse negócio, não vai dar certo. Você não vai ganhar dinheiro nessa área de forma errada. Quer ver uma outra passagem na Bíblia? 1 de Samuel, capítulo de número 4, versículo 11, diz que o povo de Israel estava lutando contra um exército inimigo poderoso. E Israel, no tempo do sacerdote Eli e de Samuel, eles estavam lutando em Ebenezer. O que quer dizer Ebenezer? Não, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então tinha uma guerra,
E eles falaram assim: vamos buscar a arca do Senhor? Vamos. Foram lá em Israel, pegaram a arca, que era um caixote de madeira onde estava a presença de Deus, e levaram a arca para o meio do povo de Israel. Quando eles colocaram a arca no meio do exército de Israel, teve um barulho de música e de grito tão grande, batendo o pé no chão, que a terra tremeu. O exército do inimigo ficou assim: nós vamos perder, porque o Deus de Israel, que venceu o Egito, que venceu todos os povos aqui dessa terra, está ali, nós estamos perdidos. Foram para a batalha. Sabe o que aconteceu? Mais de 30 mil pais de famílias da infantaria daquele exército morreu naquele dia, e a arca foi tomada e levada e colocada no templo de Dagon. Os filisteus derrotaram o povo de Israel. Por quê? Porque eles tinham a arca, mas não tinham o Deus da arca. Deus estava reprovando aquela ação e disse: eu não abençoo o negócio errado. Naquele dia morreu 30 mil homens. Morreram Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Quando um soldado correu para dar a notícia em Israel que a arca do Senhor tinha sido levada, uma das noras de Eli, sabendo que o marido tinha morrido, estava grávida, deu à luz a uma criança na hora. O menino nasceu. Quando pegou o menino no colo, eles botaram o nome de Icabode, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. O Eli, o sacerdote, era gordo, sentado numa cadeira, meio cego já. Quando recebeu a notícia, a arca foi levada, ele fez, caiu para trás e morreu. Quebrou o pescoço e morreu. Por que tudo isso? Porque Deus estava reprovando a ação daquele povo. A porta está fechada, não é para continuar. Então existem dois tipos de portas fechadas: aquela que é uma provação, que eu tenho que lutar, e aquela que é reprovação. Primeiro, eu tenho que lutar com fé, tendo autoestima, uma fé que é perseverante e uma fé que é resiliente. Quando a porta é uma porta fechada por provação. Quando a porta é fechada por reprovação, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar, me humilhar e reconhecer que eu errei e quero organizar as coisas na minha vida. Quando Deus fecha uma porta e diz: não vai, eu não vou te abençoar nessa empreitada, eu tenho que parar e dizer: o que eu fiz de errado, Senhor? Pode ser que eu pare e vá orar e dizer assim: o que eu fiz de errado? Deus vai dizer: nada, meu filho, eu só estou te provando, então aguenta firme. Se a porta se fecha, eu vou orar e digo assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, tem coisa errada na minha vida? Tem. Põe em ordem tua vida. Por isso as portas estão fechadas e nada vai dar certo daqui para frente. Porque se você continuar nesse caminho, você vai se destruir, meu filho. Como se Deus colocasse cavaletes na minha frente. Sabe quando você está indo numa estrada à noite dirigindo, de repente você começa a ver assim, aquele monte de cavalete na estrada e fala assim: cuidado, perigo, cuidado. Ali você não pode ser perseverante e dizer: que cuidado, perigo, eu vou passar. Você passa, o que vai acontecer na frente? Você vai cair num precipício. Aí Deus faz isso: não, eu fechei essa porta, que é para você mudar a rota, senão você vai cair numa areia movediça. Eu preciso me humilhar e reconhecer que eu errei. Eu sempre digo aqui na igreja que eu gosto daquele rito católico que tem na missa: minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. As portas fecharam, está dando tudo errado, foi minha culpa. Eu sei por que está vindo esse mal. Davi uma vez cometeu um erro, que ele foi fazer o censo de Israel e Deus não tinha mandado ele fazer. E Deus falou para Davi assim: você fez errado, eu não mandei você fazer isso. Deus disse: você quer sofrer um longo tempo? Você quer sofrer na mão dos homens ou quer sofrer nas minhas mãos? Escolha. Davi disse: eu quero sofrer nas tuas mãos, Senhor. Eu me arrependo do que fiz. Caiu nas mãos de Deus, mas não caiu nas mãos dos homens. E Davi sofreu as consequências, se humilhou e se levantou novamente.
Davi errou com Betseba e cometeu um pecado, e o Espírito do Senhor se retirou, as portas se fecharam, o reino de Davi começou a virar uma bagunça. A Bíblia diz que ele se jogou no chão e disse: minha culpa, minha máxima culpa, me perdoa, Deus. Deus perdoou o pecado de Davi, ele se levantou. Quando a porta se fecha por reprovação de Deus, eu preciso de arrependimento. Arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudar de caminho, entrar por outra rota. Arrepender-se é eu dizer assim: eu estava indo por esse caminho, mas o caminho ficou problemático, ficou complicado, e eu quero agora entrar numa outra rota. Eu estava indo aqui no caminho do erro, eu não quero mais, eu quero fazer o certo porque é certo. E Deus está me dando essa força. Porque se eu continuar nesse caminho do erro, é como quem dá murro em ponta de faca. Alguém tem coragem de dar murro em ponta de faca? Não dá, não adianta. Dura coisa é recalcitrar contra Deus. Não adianta insistir com Deus, a gente vai perder. Então você tem que se jogar aos pés dele, arrependa-se e diz: Senhor, me ajuda. Eu tenho que mudar. Não insista nesse caminho. Deus está dizendo: não vá. Terceiro, o que eu devo fazer? Será que o que eu estou fazendo está entristecendo o Espírito Santo? Por isso que o Espírito Santo tirou a paz do meu coração. Então eu tenho que confessar o meu pecado, arrepender-me, me humilhar, porque a Bíblia diz que aquele que se confessa, abandona e deixa, alcança misericórdia, é amor. Pode ter certeza, se tudo está dando errado na sua vida, porque você está fazendo as coisas erradas, comece a fazer certo, e Deus vai começar a abençoar a sua vida. Deus vai abençoar você. Como é que eu sei, pastor? Se eu estou fazendo alguma coisa que entristece o Espírito Santo, se eu estou fazendo alguma coisa que está magoando minha família, minha esposa, isso está errado. Se eu estou fazendo alguma coisa que não é lícito, não é honesto, se eu estou fazendo alguma coisa com o dinheiro que Deus me dá, se eu estou sonegando a entregar a Deus o que é de Deus, se eu estou só para mim, isso entristece a Deus. Se o que eu estou fazendo não pode ser alardeado no telhado, então isso é para eu deixar. Confessar, se arrepender, se humilhar, se arrepender e confessar. Esse é o processo. Se humilha. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Se arrepender e confessar. Aí você começou, e não é insistir porque a porta está fechada, não, é reconhecer que essa porta fechou, porque Deus reprovou essa minha caminhada. Então, entenda, a porta fechou por provação. Eu vou exercitar a minha fé, eu vou acreditar, eu vou perseverar e eu vou ser resiliente. A porta fechou porque é uma reprovação de Deus. Aí não adianta dizer: eu sou o cara e eu vou conseguir, eu vou perseverar e eu vou... Não, aí não. Aí você tem 3 coisas a fazer: se humilhar, se arrepender, confessar o seu pecado diante de Deus e corrigir a rota. Porque Deus está reprovando o seu caminho. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já tive momentos da minha vida que eu tive que parar e corrigir a rota. Que Deus disse: não vai por aí, porque você vai se arrebentar. Eu não estou aqui pousando de bom, mas quando você está caminhando com Deus, as coisas vão dando certo. Não tem como andar com Deus e as coisas darem errado. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se tem coisa dando errado na sua vida, se não está indo bem as finanças, se você não está indo bem no casamento, se você não está indo bem na sua vida profissional, a sua vida só caminha para trás, para ver se você não está sendo reprovado por Deus no que você está fazendo. Se você descobrir que é uma provação, bem-aventurados sois. Enfrenta a provação, fica firme, segue em frente. Pastor, como é que eu sei
Então, se a porta está fechada por provação ou por reprovação? Como é que Paulo poderia saber se Deus estava fechando aquela porta? Se era uma provação para ele insistir ou se era uma reprovação para ele mudar de rota? De que forma eu posso saber isso na minha vida? Para eu não ficar insistindo numa porta que Deus fechou. Mas em outro momento eu preciso insistir porque eu confio no Senhor. Como é que eu sei? Eu não vou dar a resposta para você, eu vou dar perguntas para você. Perguntas. Como é que Paulo poderia saber até onde ele chegou, se aquilo era uma provação ou uma reprovação de Deus? Primeira pergunta: como foi que eu cheguei até aqui? Paulo podia reunir os amigos dele e dizer: peraí, como é que nós chegamos até aqui para ir agora para a Ásia? O caminho que eu percorri foi um caminho direito? O que eu fiz com os meus relacionamentos na minha caminhada para viver o que eu estou vivendo hoje? Quais foram os valores que fundamentaram a minha trilha até aqui? Que rastro eu deixei atrás de mim? Que rastro eu deixei atrás de mim? Porque muita gente vai passando pela vida e vai deixando atrás de si um rastro de morte, rastro de cobra, né? Não tem um ditado? Ou então, terra que gente pisa não nasce nada, né? Diz que o boi pisa no capim, pisa e não mata, mas o ser humano pisa, mata. Que rastro que eu estou deixando atrás de mim? Como é que foi que eu cheguei até aqui? Se você conseguir responder esta pergunta de cabeça erguida, ok. Mas se você olha para trás e diz assim: eu já destruí a vida de muita gente nessa caminhada, eu já dei tombo em muita gente para ter a empresa que eu tenho hoje, eu já enganei e eu já roubei de muita gente para ter o carro que eu tenho hoje. Então para, você precisa fazer uma análise. Ou então você diz assim: na busca da minha felicidade, está aí uma coisa que eu detesto essa palavra, eu mereço ser. Esquece isso, porque quem corre atrás de felicidade, porque ele corre atrás da felicidade dele, a despeito da infelicidade da esposa, do filho, da filha e de neto. Tem vô fazendo neto infeliz. E felicidade é uma coisa que quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge de você. É como minha avó dizia quando era criança: para caçar borboleta você não pode correr atrás dela. Ela era portuguesa, ela falava assim: você tem que parar e ficar que a borboleta vem no seu ombro e você pega ela. Se você corre, ela espanta. Felicidade é assim: quando você para de correr atrás da felicidade e vive feliz, a borboleta vem e pousa no seu ombro. A felicidade vem e pousa sobre você. Por isso que a Bíblia diz: tendo o que comer, o que vestir, estejais com isso contentes, feliz com a casa que você tem, com a família que você tem. Tem gente querendo buscar felicidade, querendo trocar de mulher para ser feliz com a outra. Você vai ser infeliz, você está destruindo a sua vida e a vida de outros, da sua família e a vida de família de outros. E ter essa pessoa que está se envolvendo com você já destruiu a família de 10 e vai destruir a sua também. E você vai passar a destruir a de outro, e o mundo vai vivendo nesse ciclo de infelicidade de todo mundo, de gente que está buscando felicidade. Para de correr atrás de felicidade. Pare e diga: Senhor, abençoa a minha vida, porque na bênção do Senhor sobre a minha vida, eu vou olhar para trás e dizer: como é que eu cheguei aqui? Eu pastoreio e sou casado há 33 anos, e eu tenho que olhar para trás: como é que eu cheguei até aqui? Foi com picaretagem? Foi enganando outros? Foi telefonando para os membros da igreja outra lá e convidando para vir para a minha igreja? Como fazem agora, abre uma igreja e convida, vai na sua igreja agora e convida os irmãos da sua igreja para a nossa, porque agora chegou uma igreja na cidade que vai abençoar a cidade de Aracaju. Para de conversa fiada. Vai ganhar alma para Jesus. Como é que eu cheguei até aqui? Eu cheguei passando a perna dos outros? Então, se a porta está fechada, eu tenho certeza que é reprovação de Deus. Paulo olhou para trás e podia saber: Deus fechou essa porta, mas nós estamos em paz com Deus. Vamos para aqui, vamos para outro lugar, porque o Espírito de Jesus está nos impedindo aqui. Nós vamos aqui para o outro lugar. Nós temos uma obra em outro lugar. Deus vai fazer algo tremendo na nossa vida. Então Paulo podia olhar para Timóteo, para Lucas, para os seus amigos, como eu posso olhar para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para minha família, para quem caminha comigo, que trabalha comigo todo dia, e diz assim: como é que está a nossa vida? Estamos caminhando direitinho. Então vamos deixando para trás um rastro de coisa boa, de coisa boa.
Coisa boa, a escrita da história da nossa vida tem que ser boa. Olhe para trás e sempre penso isso. Moço que está começando a namorar com uma moça, respeita essa moça. Moça, respeita esse moço, porque você vai casar com ela, você vai ter filhos com ela. E aí vocês vão desenvolver, respeita a tua esposa, respeita teu esposo, respeita os teus filhos. Eles vão crescer, um dia eles vão ter 18 anos e vão olhar para você. Agora eu sou dono do meu nariz, pai, mas eu quero continuar junto com o senhor, porque o senhor é meu pai e é abençoado. Esse filho um dia vai ter filho, e os netos vão dizer, vovô é um homem de Deus, abençoado. Esse neto vai ter um filho dele, vai ser seu bisneto, e você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu tenho orgulho de ter o meu bisavô, porque ele escreveu uma história quando passou assim. Eu acho lindo quando os meus filhos falam do meu pai, falam do pai da pastora Cláudia. Eles têm honra de dizer assim, eu tenho um DNA, eu tenho uma família atrás de mim, que vem pavimentando, que vem sedimentando coisas boas da parte de Deus. Portanto, se você vem de uma família destruída, de pais arruinados, de avós fracassados, de pessoas envolvidas com drogas, que foi sedimentando uma vida de destruição, pois em você pode começar a trilhar um caminho novo e sedimentar uma estrada em cima da verdade, em cima do amor, em cima da fidelidade, em cima do respeito, em cima da lealdade, em cima do companheirismo, em cima da mão estendida, de abençoar e de dizer, não, na nossa família nós vamos escrever uma história que vai glorificar o nome de Deus. E quando aparecer uma porta fechada, a gente vai saber que se Deus fechou, é porque Ele quer abrir uma porta melhor para a gente. E se Ele fechou e quer que a gente seja perseverante, nós vamos perseverar, porque Deus vai dar vitória, Ele está conosco. E aí vai acontecer o seguinte, se a porta fechou e tem gente te perseguindo, e você está chorando por causa disso, olha para trás, o que eu escrevi? Não, está tudo bem. A Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Agora, se você está chorando porque você fez coisa errada, você não é bem-aventurado. Se você está sendo perseguido porque você é honesto, que você é verdadeiro, a Bíblia diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem e vos maltratarem por causa do meu nome. Você sabe que está direito. A Bíblia diz, você é bem-aventurado. É Jesus quem diz isso. Faz o certo. Aí, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí Jesus diz para mim, Marcos, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu sou teu companheiro, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Agora, se você tem agenda secreta, irmão, na hora do aperto, você vai procurar a mão de Jesus, ele vai dizer, a minha não, eu não pego na mão de hipócrita, eu não pego na mão de... Pego, se ele se arrepender, se ele confessar, se ele se humilhar, eu pego para tirar ele desse buraco. Porque Deus não vai compactuar. Então a pergunta é essa, que caminho eu percorri para chegar até aqui? Como é que eu cheguei aqui? Fazendo besteiras ou fazendo certo? Porque se você faz o certo, vai dar certo. Repita comigo, se eu faço certo, vai dar certo. Não tem como fazer certo e dar errado. Você pode enfrentar a provação, mas vai dar certo. Eu volto a dizer, eu já errei em alguns momentos da minha vida, mas a Bíblia diz que a gente deve corrigir a rota. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Permaneça firme. Isaías 54:15, se alguém
a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que o atacar se renderá a você. Faz o certo que dá certo. Se você fizer o certo, até o diabo vai se render. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele... Vamos repetir esse versículo juntos? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Por favor, não inverta as coisas. Resista ao diabo e se submeta a Deus. Qual é? É assim? Não. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Porque quando você se submete a Deus, Deus pega a batalha e diz: pode sair, Marcos, que eu boto esse Satanás para correr da sua vida, porque eu sei que você está andando com verdade, integridade, você está construindo um caminho. Eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar os que andam com você, eu vou abençoar a sua geração, eu vou abençoar a geração futura, eu vou com você, porque você está construindo uma história direita, honesta, fiel, e eu não vou. Olha o que diz a palavra de Deus: Deus não deixa a sua palavra cair no esquecimento. A palavra do Senhor não volta vazia. Havendo dito o Senhor não fará. Acaso Deus é homem para mentir? Acaso Deus é filho do homem para se arrepender do que falou? A Bíblia Sagrada está escrito que Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma bênção tal para que dela vos advenha a maior abastança sobre a sua vida. Deus vai abrir a janela dos céus. Mas antes você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus fecha a janela. Pelo contrário, Deus manda os devoradores. E se a morte chegar na minha casa? Eu tenho que olhar para trás também. Como é que está vindo minha vida diante de Deus? Senhor, eu vou caminhar. Perdi um filho, Senhor, eu vou continuar. Perdi o esposo, Senhor, eu vou continuar. A enfermidade bateu, e é uma enfermidade maligna que ceifa a vida das pessoas. O médico diz que eu tenho 2, 3 anos de vida pela frente. Eu olho para trás e digo: Senhor, a porta fechou. Ele diz: fechou. E eu olho para trás: Senhor, eu tenho andado com integridade, como Ezequias, quando Deus disse: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ele pôs o rosto na parede: eu tenho andado em aliança com o Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu peço: Senhor, me ajuda. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. É assim que os crentes devem enfrentar as dificuldades na vida. Quando alguém está com uma enfermidade horrível e liga para a gente, como eu estava na casa do pastor Jacó lá em Maringá, e ele recebeu a notícia: pastor, ore por mim, descobri agora que eu estou com leucemia. Um rapaz de 35 anos, com uma menininha pequenininha, a esposa. Nós oramos juntos por ele naquele mesmo momento. Ele disse: pastor, eu estava sentindo fraqueza, emagrecendo, inclusive estava indo para o culto hoje, teve que ir ao médico rápido, porque eu desmaiei, e aí foi feito os exames, 90% é leucemia. Como é que você reage a uma notícia dessa? Eu me lembro de uma irmã da igreja que passou por isso, e ela disse: pastor, eu estou com câncer. E a gente sempre diz: nós vamos orar para Deus curar. Ela falou: pastor, eu abri mão de fazer o tratamento. Eu só vou querer o tratamento para tirar as dores. Eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho, e eu quero que o senhor ore, pastor, para que meus filhos e meus netos continuem servindo a Deus na igreja. Eu me lembro que nós fomos lá orar por aquela irmã, em vez de eu consolar ela, eu que saí consolado, porque ela falou assim: pastor, o senhor está me ensinando tanto tempo na igreja, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo. Jesus vai segurar minha mão, eu sei essa doença aqui, eu sei, já está em metástase, pastor, não adianta. Então eu vou aproveitar, eu vou encontrar minhas amigas, eu vou para os cultos, eu vou louvar a Deus, e no meu funeral, pastor, o senhor pregue a mensagem, que o bom pastor estava comigo, está comigo na hora da sombra, do vale da sombra da morte. A irmã Fita, que foi assim que aconteceu lá no Siqueira Campos. Ela já morreu, acho que tem uns 15, 20 anos já. Está com o Senhor. Assim nós devemos estar preparados na caminhada. Porque vai chegar um dia, irmãos,
que a porta vai se fechar. Eu vou fazer o funeral de muita gente aqui ainda. E aí o que você tem que fazer? Dá uma olhada para trás. Você tem agenda secreta? Quando você morre, a agenda secreta aparece. Aquela velha história. Não vou falar não. Não vou falar. Viúva está chorando, aí chega a outra chorando, com os menininhos tudo do lado. Você já pensou um negócio desse? Por que aquela mulher está chorando com aqueles meninos ali? E o menino chamando pai, pai, pai. A viúva dá uma surra no marido morto. Agenda secreta. E vocês estão pensando que isso aqui não acontece, não? Segunda pergunta que eu tenho que fazer. Primeira pergunta qual é? Como é que foi que eu cheguei? Essa pergunta é pelo retrovisor, olha para trás. Agora essa é o seguinte: qual é o sentido dos meus esforços na vida? Por que eu estou lutando tanto? Essa palavra sentido aqui é questão de alvo, é rumo. Para onde o teu GPS está te levando? O que eu quero fazer da minha vida? É você olhar agora para cá. Primeiro olha, o que me trouxe até aqui? Tem a bênção de Deus? Tem. Agora eu estou perguntando, o que eu vou fazer daqui para frente, aqui nesse momento? Que caminho eu vou tomar? Se você chegou até aqui trilhando um caminho errado, é hora de você trilhar o caminho certo. Muda a rota, isso se chama conversão. Lembra da época que o carro ou era gasolina ou era álcool? Aí quem tinha carro a gasolina convertia o carro a álcool. Ou depois o gás, converter para gás, porque mudou o que energiza. Conversão é isso. Qual é o sentido dos meus esforços na vida? Porque há caminhos que para a gente parece bom, mas no final são caminhos de morte. Eu tenho que endireitar a minha caminhada. Eu tenho que organizar a minha vida, porque vão surgir portas fechadas lá na frente. E eu vou ter que lá na frente olhar para trás e dizer assim, o que eu construí? Por exemplo, eu estou com 55 anos, eu posso começar a pensar assim, eu já tive o que eu tinha que fazer, agora vou dar uma relaxada. Não, agora eu já estou aqui nessa idade, pois é agora que tem que vigiar. Sim ou não? Diga, pastor, agora e antes também. Não tem época melhor, mas quando é novo você erra e ainda dá tempo de... Mas quem erra no final da vida, o que é que me motiva? Agora, se você quer continuar sendo cara lisa, se você quer continuar pavimentando a sua vida com malandragem, com picaretagem, com meia-verdade, do tipo que não sustenta de pé o que falou sentado, aí você não vai ter a bênção de Deus nunca. Por último, para terminar, o que é que me motiva a continuar lutando? Uma olha para trás, a outra olha para o presente, a outra, o que é que vai me motivar a lutar daqui para frente? O que eu estou querendo da minha vida? O que é que me energiza na segunda-feira de manhã? O que é que me faz levantar e dizer assim, Deus tem um plano? Será que eu estou orando assim, dizendo, Deus tem um plano? E eu vou no objetivo desse plano. Para quê? Para glorificar a Deus. Para quê? Porque eu quero que a minha vida, quando eu não estiver mais aqui, a história a ser contada na minha vida, a história de quem andou com Deus. Isso que me motiva a fazer o certo porque é certo. Não é porque eu quero ganhar dinheiro, não é porque eu quero ser famoso. Não, eu quero andar com Deus não para tirar coisas de Deus. Hoje em dia o Evangelho estão ensinando muito isso, como ensinando as pessoas a tirar coisas de Deus. Vem para a igreja para tirar coisas de Deus. Não. Para botar Deus contra a parede. Não, a minha vida cristã não é para tirar coisas de Deus, é para me levar para perto de Deus. Eu quero dar coisas para Deus, eu quero dar o meu melhor, eu quero dar tudo o que eu tenho para Deus. O que é que me motiva? Vocês conhecem a história do burro e da cenoura? Do burro é o seguinte: o burro que puxava a carroça, e o burro
teimoso. Ele via uma plantação do lado de alguma coisa, principalmente de cenoura que ele gostava, e ele virava e ia comer a cenoura. Aí o dono da carroça fez o seguinte: ele amarrou uma vara aqui e ficava a cenoura pendurada na frente do burro. Aí o burro passava o dia inteiro assim, ó, como quem vai pegar a bola. Já viu quem vai pegar a bola e chuta? E ele vai pôr a mão e chuta a bola, feito criança que vai dar chute na bola e nunca pega. Pois é, tem muita gente assim, só está olhando a um palmo na frente do nariz, e o que motiva ele é passar mais um dia. Não deixa o diabo em cima dessa carroça botar uma cenoura e ficar te levando para onde ele quer, sem norte, sem caminhada, sem saber onde quer chegar. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar, e o nosso alvo maior é chegar no céu. Esse é o alvo maior da minha vida. Não é ganhar dinheiro, não é ter a igreja mais famosa da cidade. O meu alvo é chegar nos céus. Tudo que eu fizer, eu quero chegar no final dos meus dias e dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e acumulei um patrimônio maravilhoso. É isso? Não, o patrimônio vai ficar aí. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé no meu coração. A fé de que o meu Senhor está me esperando do outro lado e dizendo: você não correu atrás de uma cenoura a vida inteira, você correu atrás do Criador da cenoura, o que criou os céus e a terra. Que a sua cenoura seja o Senhor da sua vida, para você olhar amanhã na segunda-feira e acordar e dizer assim: eu vou pavimentar a minha caminhada. E se uma porta se fechar aqui, eu vou perguntar: Deus, é uma provação ou é uma reprovação? Aí você analisa e responde as perguntas. Se for uma provação, suporta a provação e se alegra. Se for uma reprovação, muda a rota e passa a fazer a coisa certa. Porque as portas se fecham para provação ou para reprovação. Se for provação, eu vou repetir bastante para ficar claro: você exercite a fé, levante sua autoestima, persevere e seja resiliente. Se a porta está fechada e Deus está te reprovando, se humilhe, se arrependa e confesse o seu pecado e deixe. Se você quer saber se você está diante de algo que é provação ou reprovação, pergunte: como é que foi que eu cheguei até aqui? Com a bênção de Deus? Sim. Então pode seguir, que Deus está te dirigindo. O que é que me motiva? O que é que me dá força, me faz lutar para construir a caminhada daqui para frente agora? O que é que eu tenho como alvo na minha vida? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, eu avanço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. Para isso que nós fomos chamados. Curva-se.